Olá pessoal, tudo bem? Bruno Damasio da Psicometria Online aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre evidências de validade de instrumentos psicológicos. Então, se você está trabalhando com construção, adaptação e validação de instrumentos, ou simplesmente você precisa entender essas evidências de validade, você quer entender como é que a gente mostra por A mais B que o instrumento que a gente está utilizando nas nossas pesquisas realmente funciona, esse vídeo é para você. Então, vamos que vamos depois da vinheta. Então vamos lá pessoal, por que evidências de validade é algo tão importante nas nossas pesquisas com seres humanos? Eu costumo dizer que não existe pesquisa boa com instrumentos ruins. Então os instrumentos que a gente utiliza nas nossas pesquisas são um proxy, ou seja, uma aproximação da realidade que a gente está querendo trabalhar. Se você está, por exemplo, trabalhando com depressão, com ansiedade, com motivação, com liderança, com, sei lá, qualquer coisa, e você está utilizando instrumentos de pesquisa para mensurar essa qualquer coisa, você precisa ter garantias de que seu instrumento ele é bom, ele é válido, ele é confiável. Porque se ele não for, toda e qualquer inferência que você está fazendo na sua pesquisa está equivocada. Então, a gente só pode ter mínimas garantias de que aqueles resultados que a gente está ali obtendo, discutindo, problematizando, eles são confiáveis se o nosso instrumento ele tiver evidências de validade. Existe um corpo consagrado na literatura, né? Algumas estruturas já bem organizadas que vai nos mostrar como é que a gente avalia e operacionaliza essas evidências de validade. Esse vídeo aqui, pessoal, ele é baseado na estrutura desses standards, que é esse livro que você está vendo, Standards for Educational and Psychological Testing. Esse livro ele foi proposto há muitos anos atrás, há mais de 60 anos, e ele vem evoluindo desde então. E ele foi proposto pela American Educational Research Association, a ERA, American Psychological Association, APA, e o National Council on Measurement in Education. Então são duas associações de educação e uma associação de psicologia, todas as três associações americanas. E esse livro aqui, os Standards, eles são provavelmente o maior livro, né? Assim, o livro mais consagrado na literatura sobre validade de instrumentos. Então, esse livro é gratuito, inclusive, se você quiser baixar, basta digitar o título dele, colocar ali o título e PDF que você vai chegar no site aqui das entidades para baixar gratuitamente. É óbvio, existem outras estruturas também que são muito renomadas, como por exemplo, a estrutura do COSME, que é uma outra referência extremamente aceita na literatura, que é similar à estrutura proposta pelos standards, né? Então, se você conhece a estrutura do COSME, você, a partir dessa aula, você vai conseguir identificar ali também, tem pequenas mudanças de nomenclatura, mas você vai conseguir entender também toda a proposta do COSME, tá? Uma outra referência, turma, que eu queria já indicar aqui para vocês é o meu livro, Manual de Desenvolvimento de Instrumentos Psicológicos. É um livro onde a gente apresenta toda a parte teórica e toda a parte empírica, né? Como é que você realiza as análises específicas para demonstrar essas evidências de validade. Um material em português aí que vai ajudar muito você a se desenvolver, beleza? Bem, então vamos lá, vamos agora entender essa estrutura de validade pela proposta dos standards. A primeira coisa que a gente precisa entender é a definição de validade. Então existe uma definição na literatura que é muito clara, muito simples de entender, e eu vou começar por ela, que diz o seguinte: a validade do teste avalia se o teste mede o que ele se propõe a medir. Olha só como é objetiva, fácil, clara. Então, basicamente, se você está trabalhando com um instrumento de depressão, você precisa atestar que, de fato, esse instrumento ele mede depressão. Simples assim. Agora, veja que, embora isso pareça óbvio, quando a gente fala de fenômenos psicológicos, as coisas não são tão simples assim. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem fenômenos psicológicos que eles são muito parecidos entre si e também muito relacionados entre si, de modo que essa separação ela não é muito fácil. Vou dar um exemplo aqui. Na temática que eu trabalho, né, que eu pesquiso, a temática teórica é sentido de vida, realização existencial. E as primeiras escalas de sentido de vida e realização existencial, elas não mensuravam sentido de vida. Elas mensuravam primordialmente depressão, felicidade. Então veja que, embora sentido de vida seja muito relacionado com depressão e com felicidade, são construtos psicológicos diferentes. Então você não pode, dentro da sua escala, medir coisas que são relacionadas.
precisam ser medidas diferentes. Vou dar um outro exemplo. Você está trabalhando com uma escala de depressão, essa escala não deve ter itens de ansiedade. Mesmo que ansiedade e depressão muitas vezes sejam muito comórbidos, aconteçam ao mesmo tempo, mas são fenômenos psicológicos diferentes, beleza? Então isso aqui precisa ficar claro. Existe também uma outra definição de validade que é importante entender. Essa definição aqui, inclusive, ela é mais robusta cientificamente, mais forte. Vai dizer o seguinte: validade é o grau em que todas as evidências acumuladas corroboram a interpretação pretendida dos scores de um teste. Essa definição, inclusive, é a definição oficial dos standards. O que é que essa definição significa, né? O que é que ela quer dizer? Primeira coisa, né? O grau em que as evidências acumuladas corroboram a interpretação dos scores de um teste. Primeira coisa, validade é uma questão de grau. Não existe essa dicotomia, o teste é válido ou o teste não é válido. Não, o teste vai apresentar mais ou menos evidências de validade. E quanto mais evidências de validade o teste tiver, melhor. O que é que isso significa? Por exemplo, imagina que uma escala foi construída na década de 90. De lá para cá são 30 anos de pesquisa em várias amostras, demonstrando que de fato aquele instrumento ele funciona, que a estrutura fatorial do instrumento é estável, que ele realmente se relaciona com outras variáveis da forma teoricamente esperada. Veja que ao longo do tempo o instrumento ele pode ter várias evidências de validade acumulada e todas as vezes que você vai pegar esse instrumento, você vai utilizar ele na sua amostra, que é uma amostra que ainda não foi utilizada, né, que o instrumento ainda não foi aplicado, por assim dizer, você precisa também demonstrar que aquele instrumento ele funciona na sua amostra. Então, sempre é importante, na sua própria pesquisa, você apresentar evidências de validade para a medida, tá? Uma outra coisa importante que essa definição ela também problematiza é que a validade é uma propriedade dos scores do teste e não uma propriedade do teste per si. O que é que isso significa? Muitas vezes as pessoas acham que só porque o instrumento ele foi construído, ele foi adaptado e se apresentou evidências de validade em outras amostras, isso significa que o instrumento ele é bom, funciona e ponto. E não é assim. Um instrumento ele pode ser maravilhoso, por exemplo, para adolescentes e não funcionar para adultos. Então isso é um exemplo clássico, né, de que, por exemplo, mudando a amostra, as propriedades psicométricas do instrumento, as propriedades da medida, podem não se sustentar. Então, mais uma vez, você está aplicando seu instrumento em uma determinada amostra, você precisa demonstrar que naquela sua amostra, aquele instrumento ele está gerando scores que corroboram a interpretação que você quer dar aos resultados do teste. Então, esse ponto é importante, tá, pessoal? Não caiam no erro, né, de achar que só porque o instrumento ele foi construído, foi adaptado, validado há alguns anos atrás, ele vai funcionar para sempre, né, que você não precisa mais fazer nada, tá? As coisas não se dão dessa maneira, beleza? E como é que se dá então essa estrutura das evidências de validade? Eu vou apresentar aqui para vocês, pessoal, tanto uma perspectiva um pouco mais antiga, que foi proposta pelos standards há muitos anos atrás, e também a perspectiva mais atual, que é de fato a que a gente vai se debruçar. Mas essa daqui ela é importante porque, embora ela seja, entre aspas, desatualizada, tem muita gente que ainda usa, tá? Então, em 1966, os standards propuseram, né, o modelo tripartite, ou modelo 3C. Esse modelo ia separar as evidências de validade em 3 blocos: validade de conteúdo, validade de construto e validade de critério. Validade de conteúdo seria em que medida o teste engloba adequadamente o construto de interesse. Então, basicamente, a gente conversava, né, pesquisava, fazia entrevistas com juízes e a população-alvo, e eles iam dizer, né, ali o quanto o instrumento de fato está mensurando aquilo que ele pretende. Os experts, né, os juízes, iam avaliar mais do ponto de vista científico, enquanto que a população-alvo ia avaliar mais do ponto de vista de adequações gramaticais, linguísticas, de clareza dos itens, etc. Isso é o que a gente chama de validade de conteúdo, e eu vou abordar isso mais para frente porque isso se mantém. Depois a gente tinha a validade de construto. A validade de construto avaliava, né, em que medida o construto
a estrutura do construto estava sendo respeitada empiricamente. Então, basicamente, quando a gente pensa, né, no instrumento de pesquisa, a gente pensa que os itens desse instrumento vão se agrupar de uma determinada forma e que essa forma de agrupamento ela deve respeitar a teoria. Então, por exemplo, a gente tem o burnout, que é uma doença ocupacional. Teoricamente, a principal teoria do burnout diz que o burnout ele se classifica em 3 agrupamentos, que seria exaustão emocional, despersonalização, baixa realização do trabalho. Então, se teoricamente o burnout tem esses 3 blocos, esses 3 fatores, empiricamente, se você construiu ou está adaptando uma medida que é baseada nessa estrutura teórica, você espera que empiricamente você encontre essa mesma estrutura. Então isso era o que a gente chamava, né, de validade de construto. E depois a gente tinha a validade de critério, que era para avaliar em que medida os scores do teste se relacionavam de forma esperada com outras medidas externas. Bem, essa nomenclatura ela não é mais utilizada, né, pelo menos nos guidelines dos standards. Por quê? Porque hoje a gente entende que todas essas evidências de validade, elas de fato existem para a gente validar o construto. Então é como se validade de construto hoje fosse tudo que a gente fizesse para demonstrar, né, que o instrumento de fato funciona, beleza? Então o modelo tripartite, pela lógica dos standards, já está defasado, beleza? Então, hoje, pessoal, a gente tem uma outra estrutura, que essa sim é a mais atual, que foi desenvolvida em 1999 e que foi replicada, né, aqui, se manteve em 2014, que é a última versão dos standards. Aqui, a gente vai ter 5 blocos de evidências de validade. O primeiro é validade de conteúdo, depois, validade baseada na estrutura interna, depois, validade baseada nas relações com medidas externas. Depois, validade baseada no padrão de resposta aos itens. E, por fim, a validade consequencial. E agora a gente vai entender cada uma delas. Então, vamos começar pela validade de conteúdo. A validade de conteúdo vai investigar em que medida o construto de interesse está sendo adequadamente avaliado. Nesse procedimento aqui, pessoal, a gente vai investigar, por exemplo, se o conjunto de itens da medida faz parte do construto de interesse, ou seja, lembra daquele exemplo que eu dei, né, de que as escalas de sentido de vida mensuravam felicidade, mensuravam depressão? A validade de conteúdo é a etapa onde a gente vai de fato investigar se esses itens eles são de fato daquele construto que a gente está querendo trabalhar ou se foram itens mal construídos ou mal adaptados que acabam mensurando outras coisas que não o nosso construto-alvo. Então a gente faz essa avaliação na validade de conteúdo, o quanto o construto de interesse está sendo adequadamente mensurado pelo conjunto de itens, ou seja, será que existem aqui alguns elementos do construto que a gente quer trabalhar que os itens não estão pegando? Será que a gente está deixando alguma coisa de fora? Ou será que a gente construiu muitos itens muito parecidos, muito redundantes para mensurar uma determinada faceta aqui do construto, um determinado aspecto? Também, na parte de validade de conteúdo, a gente avalia não só essa parte mais científica do construto, mas também questões ortográficas, gramaticais, quão bem escritos estão os itens, se eles estão claros ou não, se a população, quando lê, vai de fato entender aquilo que a gente está querendo pesquisar. Então, essa parte de validade de conteúdo, ela é trabalhada com 2 grandes blocos de pessoas, de atores. O primeiro é os juízes experts, que é a parte mais científica, que vai avaliar o quão bem, em termos científicos, aqueles itens estão de fato mensurando aquilo que se propõe, tá? Então a gente vai ter ali um grupo de experts, um grupo de juízes, geralmente ali 4, 5 juízes, para que a gente faça análises de concordância. Então você vai pedir para esses juízes avaliarem os itens, avaliar clareza, pertinência, relevância, etc. E aí você vai ver, né, o quanto esses juízes concordam que a medida está legal ou não. E aí existem algumas técnicas, algumas análises, como coeficiente de validade de conteúdo, onde a gente vai olhar a concordância, né, para pensar se a gente vai excluir itens que não estão bons ou se a gente vai melhorar alguns itens, né? Então existem algumas
decisões aí nessa parte de avaliação de juízes. E também, depois que a gente passa da avaliação de juízes, a gente tem também uma avaliação pela população-alvo. A população-alvo nada mais é do que pessoas semelhantes àquelas que você vai pesquisar. Então, por exemplo, você está construindo uma medida, por exemplo, para jovens de 18 a 24 anos, em alguma etapa da sua pesquisa, antes de você fazer a pesquisa realmente, ali aquela grande coleta de dados, você precisa passar pela avaliação da população-alvo, que vão ser jovens de 18 a 24 anos, que vão avaliar, por exemplo, a clareza do item, vão demonstrar se eles entenderam o que o item está perguntando. Muitas vezes, né, a gente também quer saber se os termos que a gente utilizou nas nossas frases são adequadamente utilizados também pela população-alvo. Então, por exemplo, né, você está construindo um item para jovens, mas digamos que você já não é mais um jovem. Então, mesmo que você seja um pesquisador da juventude, provavelmente você não vai ter total clareza do linguajar que esses jovens utilizam no dia a dia. Então, a gente precisa muitas vezes, né, utilizar esses jovens ali como população-alvo para que eles nos digam, né, nos deem feedbacks sobre a construção dos itens, por exemplo, tá? Então, validade de conteúdo, 2 grandes blocos, juízes experts, que vão avaliar a cientificidade do construto, e população-alvo, que vai avaliar de modo simplista, né, falando aqui, a clareza dos itens, a adequação da forma como esse instrumento ele está construído, ele foi elaborado. Essa parte de validade de conteúdo deve ser realizada com fichas padronizadas de avaliação. Então aqui você vai ter uma ficha onde você vai pedir para os juízes experts e a população-alvo preencher essa ficha para que você possa fazer algumas análises estatísticas ali para avaliar, por exemplo, a concordância, né, dos problemas ou das características positivas dessa sua escala, tá joia? Isso aqui, pessoal, é o processo mais importante na construção de um instrumento, tá? Por quê? Porque se você não constrói um instrumento com uma boa validade de conteúdo, com certeza absoluta, as etapas seguintes, onde a gente vai fazer análises estatísticas, também não vai funcionar. Então existe aquela frase que diz assim, ó, entrou lixo, sai lixo, tá? Aqui também é a mesma coisa. Um instrumento que é bem construído aqui na etapa de validade de conteúdo, muito provavelmente ele vai ter boas propriedades psicométricas lá na frente, tá? Então não ignorem de jeito nenhum essa etapa. Veja aqui, pessoal, que se você está construindo um instrumento, a sua etapa de validade de conteúdo, ela vai avaliar muito mais coisa, porque afinal de contas o instrumento está sendo construído agora, o instrumento é seu, você tem liberdade para retirar itens, para excluir itens, para melhorar itens, etc. Quando você está adaptando um instrumento, ou seja, você está pegando um instrumento que já existe e você está simplesmente trazendo para um contexto, para o seu contexto nacional, você não tem tanta liberdade assim de fazer o que você quer com essa medida. Então, e aí tem outro ponto, né, também. Quando você está trabalhando com instrumentos que já foram construídos, é imprescindível que esse instrumento ele também já tenha passado por evidências de validade de conteúdo. Então, assim, quando você vai fazer a validade de conteúdo de um processo de adaptação de instrumentos, muitas vezes esses juízes experts aqui, eles não vão avaliar tudo sobre o construto, se tem itens que estão faltando. Não, eles vão avaliar a qualidade do seu processo de adaptação, tá? Isso é outra história, é um pouquinho diferente, tá? Vai ficar confuso se eu tentar explicar em detalhes os aspectos que são organizados para a validade de conteúdo na construção de instrumento e os aspectos que são feitos, né, do processo de adaptação, tá? Lá dentro da Academy a gente tem aulas muito claras sobre todo o passo a passo para construção e um outro passo a passo para adaptação. Levaria um tempo muito considerável aqui para fazer essa distinção, mas é importante que você saiba disso, tá? O processo de validade de conteúdo de construção é um, processo de validade de conteúdo de adaptação é outro, beleza? Agora a gente vai passar para as evidências de validade baseadas na estrutura interna. Aqui, pessoal, a lógica é bem simples, tá? Todo instrumento ele reflete um construto. Então, você está utilizando um instrumento e esse instrumento ele é uma aproximação, uma tentativa, né, de você mensurar um construto psicológico.
Esses construtos psicológicos, eles têm uma estrutura teórica, de modo que a gente espera, né, que o instrumento reflita essa estrutura teórica do seu construto. Então eu dei o exemplo do burnout, né? A principal teoria do burnout, né, vai dizer que esse fenômeno ele é composto por 3 facetas. Primeiro é exaustão emocional, onde você perdeu toda a sua energia ali para o trabalho. Depois, uma despersonalização, que são sentimentos de frieza, né, de afastamento emocional de pessoas que você precisa lidar no seu trabalho. E, por fim, uma baixa realização do trabalho. Essa é a faceta, né, as 3 facetas do burnout. Quando você está construindo um instrumento que tem por base essa teoria, você espera então que você tenha um instrumento de 3 fatores e que cada fator mensure cada um desses aspectos. Geralmente, pessoal, quando a gente está falando de estrutura interna, a gente vai trabalhar com análise fatorial exploratória, análise fatorial confirmatória. Se você quiser aprofundar um pouco mais, teoria de resposta ao item e também indicadores de confiabilidade e fidedignidade. A análise fatorial exploratória, a gente vai encontrar o padrão de correlação dos itens e esse padrão de correlação é que vai formar os fatores. Então, na análise fatorial exploratória, a gente deixa o programa encontrar essa estrutura fatorial para a gente não determina nada. O programa simplesmente ele vai, a partir de alguns critérios, né, de alguns métodos de análise de dados que você vai solicitar, o programa vai encontrar essa estrutura fatorial. Depois, a gente tem a análise fatorial confirmatória, que basicamente, né, aqui você já tem uma estrutura teórica plausível, ou você está, por exemplo, adaptando um instrumento e você já sabe, né, essa estrutura do instrumento, você pode fazer uma análise fatorial confirmatória para avaliar em que medida aquela estrutura ela se sustenta na sua amostra. Então você está querendo confirmar uma estrutura que você já conhece. Na teoria de resposta ao item, você vai avaliar de forma muito mais pormenorizada, muito mais detalhada, as propriedades psicométricas de cada item individualmente e também a relação da dificuldade dos itens com o padrão de resposta das pessoas. Então, pessoas que têm mais daquilo que está sendo medido respondem de forma adequada esses itens aqui. Então, basicamente, a teoria de resposta ao item ela vai trazer mais informações entre o nível daquilo que a pessoa tem com a forma que ela responde cada um dos itens, tá? E por fim, né, ali a gente tem os indicadores de confiabilidade, de fidedignidade, que vão estar avaliando o erro da medida, né? O quão preciso é a resposta, quão precisas são as respostas aos itens do seu instrumento, tá? Então isso aqui é a estrutura interna, né? As análises que em geral a gente faz nessa etapa de estrutura interna. Aqui no canal a gente tem vários vídeos sobre análise fatorial exploratória, sobre análise fatorial confirmatória, quando usar cada uma dessas técnicas, tá? Então dê uma olhada aqui no canal do YouTube que a gente tem muito material sobre isso, beleza? Depois, pessoal, a gente tem as evidências de validade baseadas nas relações com medidas externas. Aqui, pessoal, a gente quer avaliar em que medida os scores do nosso instrumento se relacionam da forma esperada com outras medidas externas. Então, basicamente é o seguinte, olha só, a gente começa fazendo a validade de conteúdo. Então, beleza, passou por aquela etapa, os juízes disseram que está legal, depois a população-alvo disse também que está tudo certo, que eles entendem tudo que está sendo perguntado ali. A gente vai para a etapa de estrutura interna, onde a gente vai entender se a estrutura fatorial do instrumento está legal ou não, se está funcionando ou não, se está corroborando, né, a estrutura teórica. Só que isso ainda não é suficiente. Por quê? Porque você precisa colocar o seu instrumento à prova com outros instrumentos, que é o que a gente vai chamar de instrumentos padrão ouro. Então, por exemplo, se eu sei que depressão tem uma alta correlação com ansiedade, eu quero colocar um outro instrumento externo de ansiedade aqui para eu confrontar o meu instrumento de depressão com ele, tá? Então isso aqui é um exemplo básico do que é essas relações com medidas externas. As relações com medidas externas, dentro do manual dos standards, vai se subdividir da seguinte forma: validade convergente, validade discriminante, validade de critério, e a validade de critério
nos standards, elas se subdividem em validade concorrente e validade preditiva, e a gente vai entender cada uma delas agora, tá? A validade convergente, a gente vai avaliar em que medida instrumentos que mensuram construtos semelhantes se associam de acordo com o esperado. Então a gente vai ter, por exemplo, a convergência positiva e a convergência negativa. O que é uma convergência positiva? Dois instrumentos que avaliam construtos semelhantes, a gente espera que eles se correlacionem positivamente. Então, por exemplo, estresse e ansiedade. Você está criando ou adaptando uma medida de estresse. Você pega uma medida de ansiedade que já existe, que já tem boas propriedades psicométricas, e você correlaciona esses dois construtos. O que é que a gente espera? Que quanto maior for o nível de estresse, maior também vai ser os níveis de ansiedade. Teoricamente, você tem essa relação e a gente espera que essa relação também seja atestada empiricamente. A gente tem a convergência negativa, que basicamente você pega construtos que tendem a se correlacionar negativamente. Então, por exemplo, otimismo e depressão. Imagina que você está adaptando ou construindo uma escala de otimismo, você pode pegar uma escala de depressão e a gente espera, né, que quanto maior for os níveis de otimismo, quanto maiores forem os níveis de otimismo, menores vão ser os níveis de depressão. Então a gente espera uma correlação, uma associação negativa. Então aqui, por exemplo, né, burnout. Quanto maior for os índices de burnout, despersonalização, exaustão emocional, baixa realização do trabalho, maiores vão ser os índices de depressão, de estresse, de afetos negativos, de ansiedade. Então isso aqui é um exemplo, né, de correlações positivas aqui entre indicadores de psicopatologia. Na validade convergente, a gente espera que o nível de correlação seja moderado, geralmente ali, né, de 0,40 até 0,70. Óbvio que a interpretação, né, do quão correlacionado vai ser vai depender dos instrumentos, né, que você estiver utilizando, do construto que você estiver trabalhando. Então, por exemplo, a gente sabe, né, que burnout ele é muito relacionado com depressão, burnout é muito relacionado com o estresse. Então a gente lá para as tantas espera, né, que a correlação de burnout com depressão e estresse seja maior do que, por exemplo, com ansiedade. Por quê? Porque a gente teoricamente já sabe que isso é plausível, tá? Então você precisa ter aqui uma teoria que vai guiar você na interpretação dessas correlações aqui, tá joia? Depois, pessoal, a gente vai ter a validade discriminante. A validade discriminante, de acordo com a definição dos standards, é o seguinte: duas variáveis que teoricamente não se relacionam, empiricamente também não devem se relacionar. Então, por exemplo, imagina que você está trabalhando aqui com raciocínio lógico. Raciocínio lógico, relações interpessoais. Bem, não me parece ter uma relação entre o meu raciocínio lógico com a minha, por exemplo, qualidade de relação interpessoal. Imagina que teoricamente isso aqui não faz sentido. Se teoricamente isso aqui não faz sentido, você não deve esperar uma correlação entre esses dois fenômenos, empiricamente você também não deve, tá? Então aqui a gente espera, né, que o nível de correlação seja baixo ou nulo, né, que seja estatisticamente não significativo ou seja muito baixinho. Em geral, quando a gente trabalha com validade discriminante, a gente espera, né, que você tenha uma correlação abaixo de 0,30 e um R ao quadrado, né, que seria a correlação ao quadrado de 0,09, que dá ali, né, aproximadamente 9%, né, de associação entre essas variáveis, tá? Então, geralmente você espera disso para baixo, tá joia? Depois, pessoal, a gente tem o que a gente vai chamar de validade de critério. E o validade de critério, ela vai se subdividir em validade concorrente e validade preditiva. Muita gente fica na dúvida, né, do que é validade concorrente e o que é validade convergente. Eu falei para vocês que validade convergente era quando você associava o seu construto com construtos semelhantes. Então, por exemplo, você pega uma escala de depressão e você associa com ansiedade. Veja que são dois fenômenos diferentes. Isso é validade convergente. Na validade concorrente, você está colocando dois instrumentos que medem a mesma coisa para se associarem. Então, esse termo, né, concorrente, pense em produtos concorrentes. O que é que são produtos concorrentes? São produtos que fazem a mesma coisa. Validade concorrente também, são dois instrumentos que medem a mesma coisa. Então, por exemplo, você está construindo um instrumento de
depressão, o que é que você vai fazer? Você vai pegar os scores desse seu instrumento de depressão e você vai tentar corroborar esses scores com uma outra medida de depressão que já seja consagrada na literatura, que seja o padrão ouro. Como esses dois instrumentos eles medem a mesma coisa, a gente espera que o padrão de correlação seja muito alto entre eles. Afinal de contas, eles estão medindo a mesma coisa, né? Então a gente espera que o nível da correlação aqui seja bem maior do que, por exemplo, você encontra na validade convergente. Né? Por quê? Porque na validade convergente você está relacionando o seu instrumento com instrumentos que medem outras coisas. Aqui não, aqui você está relacionando com um instrumento que mede a mesma coisa. Então, obviamente, a gente espera que essa correlação aqui seja maior e que seja maior do que 0,70, tá? Por quê? Porque quando a gente pensa, né, na correlação de 0,70, a gente pode pensar, né, aqui na variância compartilhada, que é o R ao quadrado. Então o R ao quadrado de 0,70 dá aproximadamente 50%, né? 0,49. Então assim, ó, se esses instrumentos eles estão medindo a mesma coisa, a gente espera que eles tenham mais variância compartilhada entre si, mais do que 50%, do que variância específica. Então, se são dois instrumentos que medem a mesma coisa, eu espero, né, que essa variância compartilhada aqui seja maior do que 50%. Por quê? Porque mostra que mais da metade dos scores do instrumento estão associados com um score de outro instrumento que mede a mesma coisa. E por que esse mais da metade é importante? Porque mostra, né, que a maior parte do instrumento é de fato a mesma coisa. Se esse R ao quadrado fosse pequeno, fosse menor do que 50%, a gente estaria dizendo que esses scores medem mais coisas individuais do que um construto só. Tá? Então esse ponto de corte aqui, né, de 50% de variância compartilhada, um R ao quadrado, né, maior que 0,49, 0,50 para cima e uma correlação maior que 0,70, isso aqui é importante para a validade concorrente, beleza? Depois, pessoal, aqui dentro, né, de validade de critério, a gente vai ter a validade preditiva, que avalia o grau em que o desempenho em um teste produz resultados em outro teste ou situação. Basicamente, a validade preditiva é como se ela fosse uma validade convergente, só que longitudinal. Ou seja, eu tenho uma pesquisa longitudinal para avaliar em que medida os scores do meu teste são capazes de produzir um desfecho futuro. Então, vou dar um exemplo. Imagina que você fez um teste de atenção concentrada e aí você depois, né, vai avaliar os acidentes de trânsito das pessoas. Então, o que é que a gente espera, né, teoricamente? Que quanto menores forem os níveis de atenção concentrada, mais as pessoas vão tender a se envolver em acidentes de trânsito. Só que a gente não tem como saber isso fazendo uma pesquisa só. Muitas vezes a gente coleta os dados de atenção concentrada em um determinado momento e você acompanha longitudinalmente para ver se de fato, né, os níveis de atenção concentrada são preditores, né, ali da quantidade de acidentes que as pessoas se envolveram ao longo do tempo. Vou dar um outro exemplo. Você mensura os níveis de inteligência de crianças no começo do ano letivo e depois você vai avaliando o desempenho escolar dela ao longo do tempo. Habilidades técnicas, desempenho profissional. Você tem uma pesquisa sobre determinadas habilidades técnicas e você vai vendo, né, o desempenho profissional ao longo do tempo. Equilíbrio corporal, queda em idosos. Então veja que aqui, né, tenho vários exemplos de como você pode mensurar uma determinada coisa no tempo 1 e avaliar, né, longitudinalmente se isso aqui é preditor de fato, né, de desfechos que a gente espera que seja. Então isso aqui é o que a gente vai chamar de validade preditiva, tá joia? Então só para deixar bem claro aqui para vocês, pessoal, nessa parte aqui específica de evidências de validade baseada nas relações com medidas externas, essa daqui é a divisão, tá? Ó, validade convergente, validade discriminante e validade de critério, subdividida em validade concorrente e validade preditiva. Um ponto importante que vale a pena mencionar é que às vezes você vai ver esses termos sendo usados de uma forma um pouquinho diferente. Isso se dá porque existem outros guidelines, tá? Então eu vou mostrar, por exemplo, uma utilização diferente, por exemplo, de validade discriminante. Existem algumas pessoas que utilizam validade discriminante de uma forma diferente, do tipo assim,
os scores do meu teste são capazes de discriminar grupos, de separar grupos. Então, por exemplo, imagina que você tem um teste de inteligência e você tem crianças de 6 anos e crianças de 9 anos. A gente sabe que a inteligência, em geral, ela vai crescendo com a idade até um determinado momento. Então, se você coloca crianças de 9 anos e crianças de 6 anos para responder ao mesmo teste de inteligência, em geral, você vai esperar que as crianças de 9 anos performem melhor. Então, se você coloca esses dois grupos e você faz testes, né, de comparação entre esses dois grupos e você mostra que de fato as crianças de 9 anos estão performando melhor, algumas pessoas utilizam o termo de validade discriminante. Por quê? Porque o teste está sendo capaz de discriminar a performance de acordo com a idade. Beleza? Então esse termo também ele é utilizado, tá? Saindo das evidências de validade baseado nas relações com medidas externas, a gente entra no nosso quarto bloco, que são as evidências de validade baseadas no processo de resposta aos itens. Os standards, eles são bem rasos na forma como eles apresentam e definem esse tipo de evidência de validade, de modo que você vai ver vários autores diferentes utilizando evidências diferentes e classificando aqui, beleza? Bem, em termos de definição, a gente diz, né, que a validade baseada no processo de resposta é onde a gente vai avaliar, teórica e empiricamente, sobre a forma como os respondentes estão de fato respondendo às escalas e os processos cognitivos que estão ali envolvidos, tá? Basicamente, aqui para simplificar esse processo para vocês, a gente tem dois grandes blocos, tá? O primeiro é onde as pessoas vão entender validade baseada no processo de resposta como uma etapa de validade de conteúdo. Então, basicamente, a ideia aqui seria que a gente entendesse quais são os processos cognitivos que as pessoas utilizam quando elas estão respondendo aos itens da nossa escala. E aí, aqui, as pessoas trabalham com grupo focal, então pega a população-alvo, coloca dentro de uma sala, faz perguntas, eles vão dizendo as opiniões deles, as opiniões são contrastadas entre si, enfim, né? Todo o método de grupo focal para você entender como é que eles estão entendendo, né, aqueles itens. Existe também, né, a entrevista cognitiva, que basicamente, né, a pessoa lê o item e depois ela vai explicar o raciocínio dela ao responder o item, né? Então ela responde o item, depois ela vai explicar o porquê ela respondeu o item daquela forma, e na medida que ela faz isso, você entende se ela de fato está pensando no construto que você está querendo medir. A depender do tipo de teste que você esteja trabalhando, existem possibilidades de rastreamento ocular, né, eye tracking, mas isso aqui é muito teste de desempenho, né, não se aplica a autorrelato, tá? Então, por exemplo, você está querendo testar, né, ali, desenvolver um teste de atenção concentrada e atenção difusa, e aí você está querendo trabalhar, por exemplo, com operadores de voo, né? Então você coloca os operadores de voo em uma cabine e você faz rastreamento ocular para você ver para onde ele está olhando, qual é o processo, né, que ele está realizando na hora de desempenhar ali no teste, né? Então isso é uma possibilidade também. Às vezes você pode avaliar tempo de resposta, né? Então as pessoas estão demorando mais do que o esperado, ou estão respondendo esse teste de forma mais rápida do que o esperado. Você pode tentar entender, a partir desse tempo de resposta e de entrevistas, até mesmo aqui dentro do grupo focal, da entrevista cognitiva, entender o que é que pode estar acontecendo aqui. Então vejam, pessoal, que a partir disso aqui, principalmente aqui, grupo focal, entrevista cognitiva, as pessoas utilizam isso aqui como uma evidência de validade de conteúdo, beleza? Depois, existe um grupo de autores que vai entender essa evidência de validade baseada no processo de resposta como uma forma de avaliar a própria estrutura interna do instrumento. Então, basicamente aqui, a gente vai avaliar se a resposta do sujeito é teoricamente e empiricamente plausível ou esperada. E muitas vezes a gente faz isso aqui com teoria de resposta ao item, e teoria de resposta ao item, em geral, ela está estruturado dentro de estrutura interna. Então, olha só, imagina que você está trabalhando com um teste de inteligência, e aí você tem crianças mais velhas que estão errando mais esse teste quando comparado com crianças mais novas. Teoricamente isso não é esperado, a gente espera que crianças mais velhas acertem mais um teste de inteligência do que crianças mais novas, porque a inteligência ela vai aumentando com a idade até um determinado ponto. Então, se crianças mais velhas estão errando mais, a gente consegue inspecionar esse padrão de resposta por meio de TRI. Vou dar outro exemplo aqui.
As pessoas elas estão acertando itens mais difíceis e estão errando itens mais fáceis. Então, como assim? Como é que uma pessoa é capaz de acertar um item, né, que ela é mais difícil, que vai exigir mais do traço latente e está errando itens mais fáceis? Isso também é uma inconsistência do padrão de resposta e a gente consegue investigar isso com muita clareza por meio da teoria de resposta ao item, tá? A gente tem também dentro da teoria de resposta ao item o que a gente vai chamar de funcionamento diferencial do item, que é quando, por exemplo, um item ele é respondido de forma diferente por grupos diferentes. Então, por exemplo, imagine que você tem uma escala de depressão e você tem um item que é chorar com frequência. Bem, a gente sabe, e isso não é uma opinião, tá? Isso aqui é um dado, a gente sabe que o comportamento de choro na depressão é mais frequente em mulheres do que em homens. Então veja que se você tem um item de depressão, chorar com frequência, e os homens estão respondendo de forma diferente das mulheres, isso é esperado. Só que muitas vezes, né, se você não controlar isso, você pode acabar gerando, né, scores menores de depressão para homem do que para mulheres, porque os homens estão respondendo mais baixo nesse item. Mas isso a gente sabe que é uma manifestação conhecida, né, da forma como a depressão ela se manifesta em homens e mulheres. Então a gente precisa ter um pouco de controle, a gente precisa ter capacidade de avaliar, né, esses itens que têm um funcionamento diferencial que vão impactar, né, no padrão de resposta, e a teoria de resposta ao item também faz isso. Então veja, pessoal, que essa parte aqui de validade baseada no processo de resposta, ela é igualmente plausível você conceber isso através de uma validade de conteúdo ou através de teoria de resposta ao item e eventualmente inserir isso, né, dentro das evidências de validade baseada na estrutura interna, tá? Então isso aqui é um ponto importante para vocês terem clareza, porque isso vai ser uma decisão que vocês vão tomar e vão precisar justificar. E por fim, a gente chega, né, na nossa validade consequencial, que é a última etapa, né, de evidências de validade de acordo com os estándares. A validade consequencial, pessoal, é uma coisa mais ética, tá? Não é tanto um tipo de validade que você vai testar empiricamente, mas é importante que você conheça. Você basicamente não vai ver, né, literatura sobre isso, atestando de fato as evidências de validade consequenciais, mas é importante que você entenda que ela existe. Basicamente, né, a validade consequencial busca avaliar as consequências do teste e dos procedimentos de aplicação. Porque quando a gente constrói uma medida, a gente espera, né, que essa medida ela traga muito mais benefícios para a sociedade do que prejuízos. Se isso não acontece, você pode estar diante de uma situação em que a consequência do uso do teste não é adequada. Então, basicamente, né, vou dar um exemplo aqui para isso aqui ficar bem claro. Imagina que você, né, construiu uma medida de depressão em idosos. Essa medida ela é muito boa e ela foi agora inserida, né, dentro de um programa nacional de rastreio de depressão em idosos. Então essa medida está sendo utilizada nacionalmente, um estudo epidemiológico muito grande, e a partir dessa pesquisa se descobre, né, que um número muito reduzido de idosos tem depressão, por exemplo. Aí o que é que pode acontecer em consequência disso? Eventualmente você pode ter redução nos programas comunitários de saúde mental para a terceira idade, diminuição na cobertura de serviços de atendimento psicológico ofertados pelos planos de saúde. Então os planos de saúde olham, né, ali aquela incidência, também a prevalência, e vai dizer assim, não, quer saber, não faz sentido a gente estar oferecendo aqui para um grupo tão pequeno de pessoas, vamos retirar aqui a cobertura de saúde mental para os idosos. Isso é uma consequência negativa, uma consequência indesejada, né? Você pode ter uma diminuição ali das políticas públicas voltada à saúde para a terceira idade. Então veja, né, que isso são consequências indesejadas, né, consequências que podem, né, gerar aí problematizações muito importantes para a sociedade. E é isso, né, são esses tipos de preocupações que a validade consequencial vai se ater, né, vai se atentar. Agora qual é o ponto, né? Essa validade consequencial, como eu falei para você, é um aspecto muito mais ético, é um aspecto muito mais de problematização da mensuração em larga escala. Então, basicamente, você não vai ver artigos publicados sobre isso, você não vai ver, principalmente, artigos empíricos, né, fazendo testes estatísticos para testar a validade consequencial. Não é essa a lógica, tá? Então, assim,
Embora, né, os standards aqui, né, da AERA, EPA e o NCME já tenham postulado sobre a importância e a necessidade, ainda é bastante escasso ver esse tipo de discussão sendo realizado na prática, tá? Mas é importante você saber que existe. Então, só para finalizar, né, você pode estar se perguntando, tá? Então, diante de tudo isso, né, quais são as evidências de validade que eu devo apresentar nos meus estudos? Bem, boas revistas, em geral, vão querer que você apresente o maior número possível de evidências de validade dentro de um único estudo, tá? Então, recomendo que você apresente validade de conteúdo, validade baseada na estrutura interna, então uma análise fatorial, seja ela exploratória, confirmatória, às vezes, né, a depender do seu nível, uma teoria de resposta ao item, que é bem menos comum do que análise fatorial. Então, assim, análise fatorial imprescindível, teoria de resposta ao item seria um plus a mais, né, que você ia dar mais qualidade para a sua pesquisa, e validade baseada nas relações com medidas externas, né? Então, essas três evidências aqui, elas são as mais utilizadas, né? Bruno, mas dentro de validade baseada nas relações com medidas externas, eu preciso apresentar tudo? Em geral, as pessoas vão trabalhar mais com validade convergente e validade concorrente, tá? Então, se você conseguir apresentar isso, validade de conteúdo, estrutura interna, validade convergente e concorrente aqui nas relações com medidas externas, você certamente aí vai estar com um artigo padrão de construção ou adaptação de instrumentos, beleza? Então era isso, eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Se você ficou com dúvidas, escreva aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar. E se você quiser se desenvolver muito mais em construção, adaptação e validação de instrumentos, eu convido fortemente e recomendo muito que você venha para a Psicometria Online Academy, porque lá a gente tem absolutamente tudo o que você precisa para construir, adaptar e validar instrumentos utilizando os aspectos mais modernos do mundo, sem exagero. Essa é a nossa grande expertise e vai ser um prazer te ajudar a fundo com esse processo, beleza? Então fica bem, um grande abraço, dê uma olhada aqui nos links que estão aqui na descrição.